Senhoras e senhores, estamos de volta. Pensou que não ia ter videozinho? Tem videozinho sim. Acontece alguma coisa, pumba, tem videozinho aqui. Eu e o Arnaldo Ribeiro para falar do planejamento do São Paulo. É isso mesmo, planejamento para 2023. Não se sabe nem se o Rogério vai ficar ou não vai ficar, mas já estão planejando no São Paulo o ano que vem, com Libertadores, sem Libertadores, mudança no elenco. É sobre tudo isso que a gente vai falar. O Arnaldo, nosso perdigueiro farejador, foi atrás de informações, tem o que nos dizer, e é isso, sobre isso que a gente vai falar. Mande aí a sua mensagem nos comentários, sua pergunta, seus elogios, dê o nosso like, assine o canal, chamem parentes e amigos para assinar o canal, e a gente vai falar sobre tudo isso, o planejamento do São Paulo para 2023, com ou sem Rogério Ceni. E eu quero passar a bola para o Arnaldo, mas dizer que esse vídeo que você acompanha tem o apoio do One Football, o aplicativo de futebol mais legal que você vai poder baixar. É só baixar usando esse QR Code que está na tela, ou o link que está na descrição. O OneFootball tem notícias de mais de 200 times do Brasil, do exterior, do São Paulo, inclusive. Todos os detalhes, estatísticas, tempo real. Melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, você pode acompanhar no OneFootball. Você pode acompanhar, além de tudo isso, o Campeonato Alemão, ao vivo e de graça. Isso mesmo, ao vivo e de graça, Campeonato Alemão, narração em português, enfim, biscoito finíssimo, o OneFootball, você baixa aí, que ainda por cima você nos ajuda. Arnaldo, peguei o meu caderninho que você conhece bem e fiz uma lista aqui do que a gente vai conversar aqui. Primeiro, nesta terça-feira passada, conhecido como ontem, teve primeira reunião de planejamento do São Paulo. E, qual não foi a surpresa, com a presença do Rogério Ceni, que ele mesmo não sabe se fica ou se vai. É isso? É isso, vamos lá, Tirone. Essa reunião, digamos, a primeira, visando especificamente 2023, ela provavelmente aconteceria nessa semana que não tem jogo no meio de semana, né? É a primeira semana sem jogo no meio de semana pós-desastre de Córdoba. E claro que depois das palavras do Rogério nas últimas entrevistas, não tem planejamento para 2023, não sei se eu vou ficar tal, digamos que a reunião que aconteceria, ela teve que acontecer, né? Então, a diretoria, na reapresentação do grupo de jogadores que não atuou contra o Botafogo, antes dessa reapresentação, todos os dirigentes ali reunidos, o Belmonte, Muricy, Rui Costa, a turma toda, chamaram o Rogério e começaram a falar sobre 2023. O Rogério participou, deu palpites sobre o elenco, indicou jogadores e trabalhou como se estivesse no leme para a próxima temporada. Aí você vai me dizer, ele garantiu a permanência? Da parte da direção do São Paulo, é a seguinte questão, a estratégia adotada agora. O Rogério tem contrato até o final de 2023, renovado recentemente. Está lá, tá o chamego. Isso. Então, para a diretoria do São Paulo está contando com o Rogério e não vai tocar mais no assunto. Agora. Entendi. Como se o cara não quiser, ele que venha falar. Ele que venha falar, ele que venha se expor, ele que venha a público, ele que venha romper, ele que venha pagar a multa. Pois é. Bilateral, etc. Tal. Tem tudo isso, né? Sim. Então, assim, digamos que essa batata quente que fica sendo tocada. Por isso que eu falo essa crise de comando do São Paulo, né? Batata quente, um empurra para o outro. Agora a direção falou e devolveu no colo do Rogério. Nós estamos planejando 2023, você é seu técnico contratado, estamos te chamando para fazer parte da programação. E o Rogério participou normalmente e tudo mais. Aí, Tirone, é aquilo. Faltam 8 jogos para terminar a temporada. Não vai ter mais essa semana de folga para fazer essa. De fato, era uma semana importante para fazer esse tipo de conversa inicial. Faltam 8 jogos e 2 cenários nesses 8 jogos. Se o São Paulo participar da pré-Libertadores e se o São Paulo não participar da pré-Libertadores, jogar somente a Sul-Americana. Nesses 2 cenários, tem a questão de uma permanência mais confortável do Rogério ou não e de um elenco mais inchado e com determinada característica, se for para a Libertadores, e menos inchado e com uma outra característica se não for para a Libertadores. Então, esses 2 cenários foram tratados nessa primeira conversa sobre 2023. Não sei se eu expliquei bem.
Não, explicou bem, só alguns pontos que eu vou colocar. Bom, a diretoria, tomando essa atitude de colocar o Rogério para falar e não falar mais no assunto, ela parece que reforça o fato de que ela quer o Rogério Ceni em 2023, certo? Parece que é um Certo. sinal. Não, nosso técnico é o cara e tá aí, estamos contentes com ele e tal. Esse é o primeiro ponto. Então, parece que já tem sido feita uma análise pela diretoria do trabalho do Rogério e ele foi aprovado. Pelo menos é o que dá a entender, né? Já que querem que ele fique aí. Claro que pode ser o fato de negócio de multa e tal. Dois, o Rogério falou outro dia: você acha que eu estou preocupado com multa, com salário? Quero fazer não sei o quê. Será que é assim mesmo? E na hora H, você tem quer ir embora, você tem que pagar uma grana aí. Vai ficar se arrastando se as coisas não funcionarem? Então, são essas duas questões para se pensar. Se o movimento da diretoria significa que a diretoria está contente com o Rogério ou está jogando a batata quente para ele apenas. E do outro lado, se o Rogério de fato descontente, vai pagar para sair, já que em tese a diretoria quer que ele fique, né? Essa é uma questão. Uhum. Então, a gente tende a crer que houve uma análise da diretoria e que a análise é que o trabalho do Rogério é bom. Não que isso seja refletido em campo, porque claramente não foi nesse ano aqui. Esse é um ponto. Fala, quer completar? Só para completar o que você está fazendo, acho que não existe, digamos, da parte da direção de São Paulo, um entusiasmo pelo trabalho do Rogério Sim. em 2022. Mas existe uma série de questões envolvendo o Rogério. Digamos, a aceitação que ele tem com o torcedor em geral, que está protestando contra a direção e contra os jogadores. A questão quem trazer em caso de saída do Rogério. Perfeito. A questão de ter demitido o Crespo e contratado o Rogério. A questão Sim. de ter renovado o contrato do Rogério antecipadamente. Então, esse passo de mandar o Rogério embora, eu tenho falado para vocês sempre aqui. O passo de mandar o Rogério embora não será dado pela direção do São Paulo. Sim, porque Por é mais muito que não difícil exista diante de todos os movimentos. Exato. Por mais que não exista um encantamento. E o Rogério é aquele cara que, fora do trabalho de campo, ele dá trabalho, né, para a direção. Sim. Ele expõe a Sim. direção, a água da piscina e tal. Mas, diante da circunstância, digamos que a direção prefira ficar com ele do que pensar numa outra alternativa nesse deserto de ideias. E aí a transferência de responsabilidade. Você assinou a renovação, você está dentro. Agora, se você quiser sair, você que se vire para sair, a gente também não vai fazer uma procissão até Aparecida. Aliás, dia 12 de outubro, né? Feriado e tal. Ninguém vai até Aparecida implorar de joelhos para ele ficar. Só que aí ele vai ter que arcar com essa situação. De novo, empurrou a batata para o outro lado. Passou pelo Isso, é outro como lado se a da diretoria rede. falasse: nós queremos você, agora você que se manifeste. Não fica nesse, eu quero, mas eu não quero, eu quero, mas preciso de time, eu não sei se eu quero. Né? Você que resolve. Para nós da diretoria, está tudo certo. O barco está tocando, você está no planejamento e tal. Bom, aí tem dois tipos de planejamento, né, Arnaldo? Isso. Que é um cenário do time na pré-Libertadores ou fora da Libertadores. O que me parece, neste momento, que é o que mais provável que aconteça. E aí entramos em outro assunto. O Rogério já falou mais de uma vez, eu quero disputar, eu não sei o quê, não andamos, não caminhamos. Ele não parece nada animado com a possibilidade de ter um ano exatamente igual desse. Sul-Americana, Campeonato Paulista e tal, né? Exatamente. Vamos lá. Bom ponto. São dois cenários. De novo, a diretoria trabalha com a permanência do Rogério nesses dois cenários, com ou sem Libertadores. A questão se o Rogério trabalha sem Libertadores para 2023 é uma questão que agora faz parte do Rogério. E aí, esses dois cenários, como eu falei assim no início do vídeo, eles pressupõem planejamentos um pouco diferentes em relação ao elenco para 2023, porque muda bastante. Se você tem pré-Libertadores, você já tem na cara confrontos que vão determinar seu destino no resto da temporada e confrontos eliminatórios rápidos, né? Que exigem um tipo de elenco já para a largada. Se você só for jogar o estadual no início, depois a primeira fase da Copa do Brasil e lá a fase de grupos da Sul-Americana e lá o brasileiro, é um outro tipo, inclusive em número de jogadores, né? Então, Sim. esses dois cenários foram tratados. E o Rogério, aquela questão de reforços, não vai adiantar essa vez, pelo que eu apurei, áudio vazado, precisamos fazer o que o Corinthians fez.
Na concepção da diretoria, o São Paulo já tem um elenco bom, mal aproveitado. Eu vou chegar na questão, porque a diretoria considera que contratou reforços que são reforços para 2023, já que em 2022 eles não foram aproveitados. Nós vamos chegar nesses nomes. E aí sim, reforços pontuais em posições pontuais, sei lá, o jogador de lado, um contra um. A discussão sobre o goleiro, né, que é o Rogério, são coisas pontuais, algumas saídas, mas a diretoria entende que, sobretudo se tiver o cenário mais devastado, sem pré-Libertadores, o elenco do São Paulo, para largada na base, não é todo ele, mas suporta isso, né? Inclusive com mais saídas do que entradas, porque ele seria enxugado, digamos assim. Tá, mas a gente não sabe o que o Rogério achou disso, né? Será que ele foi interpelado sobre isso? Olha, meu amigo, você ganhou aí o Ferrarese, o Bustos, o Galopo, e aí? Foi falado nome a nome sobre essas questões. Foram citados esses jogadores. A gente entra. Porque, na verdade, mais do que individualidades, um ou outro, tem um grupo, né, de jogadores mais recém-chegados, digamos assim, com poucas oportunidades, outros que estão acabando o contrato. Então, digamos, tem uns extratos assim para a discussão do planejamento para a próxima temporada. Esse é um ponto importante. Claro, vale destacar, o principal jogador contratado pelo São Paulo mal jogou, o Nicão, né? Se machucou duas vezes, foi uma temporada perdida na carreira do Nicão, praticamente. Jogou muito pouco, e quando jogou não foi titular pouquíssimas vezes. E fora os outros caras todos aí que a gente já falou, Galopo, Bustos, tudo bem, chegaram agora, mas o Galopo foi muito mal aproveitado, o Ferrarese mais ou menos. Então, enfim, a gente pode até, Arnaldo, pensar e falar sobre esse grupo de 2023 com as duas perspectivas, é isso? É isso. Então vamos lá, então deixa eu só falar que, mais uma vez, que esse vídeo que você acompanha, ele tem o apoio do OneFootball, que é o aplicativo de futebol que tem notícias em tempo real, estatísticas de mais de 200 times do Brasil e do exterior. E também tem, por exemplo, melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Perdi o jogo, quero ver. Vai no OneFootball que tem lá os melhores momentos. Além do Campeonato Alemão, ao vivo e de graça para você. Então, portanto, baixa aí o aplicativo do OneFootball com esse QR Code que está na cara do Arnaldo, ou com o link que está aqui na descrição, porque o OneFootball é show, biscoito finíssimo. Vamos lá, Arnaldo, vamos ao grupo para 2023. Vamos lá, Tironi. Talvez seja mais interessante a gente projetar quem pode sair antes e depois quem pode chegar depois, né, nessa circunstância. O primeiro grupo de jogadores é aquele que tem os contratos terminados no final deste ano, né, que envolve, sobretudo, os veteranos, os 4 veteranos. Os 2 laterais, Rafinha e Reinaldo, o Miranda e o Éder, os 2 parceirões, amigos e tudo mais, que têm salários altos, os 4, têm idades avançadas e que seriam opções de permanência mais se o São Paulo fosse disputar Libertadores ou pré-Libertadores do que uma temporada sem essas condições. Então, a minha impressão é que a chance desses 4 jogadores permanecerem dependeria muito da classificação para pré-Libertadores. Isso, mesmo assim, alguns deles. Digamos, o Éder é praticamente carta fora do baralho, porque além de ser um jogador que teve bastante oportunidade nesse ano e custar muito caro, tem muita concorrência na posição dele. O Bustos recém chegou, Caleri e Luciano renovaram o contrato, o Juan, moleque da base, que é centroavante, tem dado os seus brilharecos. Então tem uma questão por essa. O Caio pode voltar, não é exatamente dessa posição, mas é um jogador também que faz gols. Então o Éder, para mim, acho que é um caso à parte de qualquer cenário. A permanência dele é muito pouco provável. Além do salário alto, né? Além do salário alto. Isso são os 4, né? Sim. O Miranda, eu acho que tem a mesma situação. Foi utilizado em algumas circunstâncias. Rogério não gosta de linha de 3, ele se sente mais confortável em linha de 3. O Miranda também tem muita concorrência na posição, porém, o São Paulo não tem a certeza da permanência do Luizão, é um menino da base que também acaba o contrato no final do ano e que pode assinar já com qualquer outro clube. Tem aquele contrato Marquinhos, né? Sim.
aquela coisa. Contrato de mentira. Exato. Não tem. O São Paulo recebeu uma oferta no meio do ano sobre o Léo e os franceses ficaram de refazer a oferta nessa reabertura de janela agora. Não existe uma certeza, mas é possível. E tem a questão de Ferrarese e Arboleda se recuperando. Boa chance do Arboleda ir à Copa, se recuperando bem. De Arboleda e Ferrarese serem jogadores convocáveis para suas seleções. Então a concorrência do Miranda, que parece absurda, ela não é tanto assim. Vamos lembrar que o São Paulo achou que tinha muito zagueiro, e nesse ano, meu velho, quase morreu por conta de zagueiro. Ou melhor, morreu por conta de zagueiro. Sim. Ainda tem a questão que numa linha de 3, o Rafinha às vezes faz o terceiro zagueiro e a permanência do Rafinha não é certa. Então, assim, parece que tem um monte de zagueiro. O Miranda está lá no final da fila, mas essa fartura ela é relativa e está sendo analisada a permanência do Miranda ou não. Nas laterais, é aquela situação. Eu acho que os dois, que o Rogério até gosta, um que é mais construtor pela direita, outro pela esquerda e tal, a torcida já não aguenta mais o Reinaldo, o Rafinha acabou de chegar. Os dois, para mim, a permanência deles depende muito dessa questão da pré-Libertadores. Acho que com pré-Libertadores eles ficam. Sem pré-Libertadores, acho que os dois saem. Hoje, no cenário mais modesto, acho que esses 4 veteranos sobram, estão fora, na minha concepção. Bom, tem outras coisas que estão fora do controle, mas que pode acontecer, né? Tem um papo de Pablo Maia sendo monitorado pela Premier League, jovens que podem sair, tem o Igor Gomes que termina o contrato no meio do ano que vem, um pouco antes até. Isso. E o que mais? Essas coisas podem, de fato, mudar ou ajeitar o plano. Por exemplo, Pablo Maia é um jogador, foi o volante que mais jogou. Talvez tenha sido um dos grandes vencedores da temporada. Estava jogando a Copinha. Sim. E virou titular do time. Aí o Luan se machucou, o Gabriel Neves se machucou, entrou e saiu, o Colorado entrou, saiu, não foi mais utilizado. E o Pablo Maia hoje não tem concorrente na posição. Se for negociado, abre um rombo. Lembrando o seguinte, né, Tironi? Tem 3 jogadores, cada um numa situação, que também tem contratos encerrados no final do ano, não estão entre os veteranos, mas que tem aquela questão da opção de compra se o São Paulo assim quiser e tudo mais, e se algumas metas de jogos forem atingidas. Gabriel Neves e Colorado, que são da posição do Pablo Maia, em tese, e Marcos Guilherme. Nenhum dos... Marcos Guilherme, né, aquela coisa. Entrou, o Rogério até acha taticamente, não é caro, não está entre os salários mais baixos, mas não tem muita aceitação da torcida. Talvez o São Paulo, se o Rogério quiser e achar interessante, tente prorrogar esse empréstimo. E para o Gabriel Neves e para o Colorado, tem uma questão de que você tem que desembolsar uma quantia em dólar para ficar com os direitos definitivos desses 2 jogadores. O Gabriel Neves até foi utilizado até se machucar, tal, não sei o quê. É mais caro do que o Colorado. O Colorado nem foi muito utilizado. Então vão discutir muito a situação. E a minha impressão é que fica um dos 2. Me parece óbvio que o Gabriel Neves está à frente do Colorado, mas existe uma impressão da diretoria que o Colorado está entre esses jogadores contratados e aprovados pela comissão técnica que não foi aproveitado. Como o André Anderson, por exemplo. Como o André Anderson, que tem um contrato mais à frente. O Colorado, ele está na lista dos não aproveitados indicados pela comissão técnica do André Anderson, então Colorado, André Anderson, Bustos, Ferrarese e Galo. E tem uma coisa com esses 5 caras, né? São 5 jogadores recém-chegados, numa idade que não é nem a inexperiente nem veterano, que são em tese, jogadores no auge, que simplesmente não foram aproveitados. O São Paulo considera esses 5 jogadores reforços para 2023. Sim. Esses a pergunta é, o Rogério considera reforço para 2023? Mas aí que tá. Esses jogadores, até se o Rogério fala em falta de adaptação, em pouco tempo de treinamento, não só teve jogo, ele vai ter pré-temporada inteira e tal para adaptar esses jogadores. Sim. Não serão contratados jogadores dessas posições que já foram. Isso esteve na conversa. Isso esteve na conversa. Então, assim, São Paulo tem 5 reforços já para 2023.
Colorado, que pode ser uma extensão de empréstimo. André Anderson, que tem contrato até o meio do ano. Ferrarese, tem contrato até o meio do ano. Bus, contrato até o meio do ano. E qual que é o quinto? Galo, presidente. Esse contratado em definitivo. Então, o São Paulo já parte com esses 5 reforços. A lista da diretoria, nessa conversa, tem até um sexto nome, que é o Nicão, que foi contratado no início do ano, com a aprovação do Rogério, e que chegou a esboçar entrar no time titular e tal, aí se machucou de novo e sumiu. Então, na cabeça da diretoria de São Paulo, assim, 2023, São Paulo era com 6 reforços. E aí, pontual, goleiro, o 1 contra 1, para rechear isso. Você entende essa ideia de reaproveitamento de jogadores que não foram. Não teve tempo, agora vai ter tempo para pré-temporada e para colocar esses caras para jogar. Muito bem. Para finalizar, goleiro tá na mira, será? Tá. Será que o Rogério foi falar, pô, esses caras que você trouxe aí, como é que é? Porque assim, são goleiros já com uma certa rodagem e da mesma característica, né? Até o Thiago Couto, que é o da base, tem a mesma característica do Jandrei e do Felipe. Então, e são goleiros que oscilaram muito na temporada, não passam nenhuma segurança. Quando teve aquele interesse no John, lá, goleiro do Santos, era por um goleiro de uma outra característica, mais jovem, promissor, maior, né? Então, assim, tá sim sendo falado. Agora, aí, Rogério ficando, vai passar muito pelo crivo dele a aprovação desse goleiro, né? Mas ele também tem que ter um bom senso que esses que ele contratou, que ele chamou, não funcionaram, né? Enfim. Não funcionaram. Muito bem, é isso aí, rapaziada. Mandem aí os seus likes. Oi? Deu para entender o panorama? Panorama perfeito, muito bem explicado. Tá ótimo. Baixa aí o OneFootball, aplicativo de futebol. Inscreva-se no canal. Vamos chegar aí a 250 mil inscritos até o fim do ano. Pô. E baixe o OneFootball com o link que está na descrição ou esse QR Code que está aí. Voltamos a qualquer momento. Tchau. Zoom, garotos.